Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham aproveitado o dia de ontem para realmente colocar em prática aquilo que a gente trouxe para vocês. Espero que vocês tenham conseguido escrever um pouquinho em que momentos que aconteceram os pensamentos negativos, em que horas e que sensações ou sentimentos vocês tiveram no momento que aquilo aconteceu ou que passou na cabeça de vocês aqueles pensamentos negativos. E desde já dizer que eu estou muito feliz por estar participando, por estar junto com vocês nessa caminhada até sexta-feira. Lembrando que amanhã nós teremos a presença da nossa terapeuta Flora Belchior, que vai falar conosco sobre como enfrentar o medo. Gente, quem não tem medo, né? E será que o medo é tão ruim assim? Ou será que ele nos ajuda também? Ou a gente pode gerenciar os medos, né, que acontecem na nossa vida? Então, hoje eu trouxe para vocês, quero compartilhar com vocês 4 passos que a gente pode estar experimentando na nossa vida para nos apoiar e nos ajudar a nutrir e também a deixar os nossos pensamentos negativos ali, sabe? Mesmo inofensivos, mesmo eles estando de vez em quando nos perturbando ou sendo aquele convidado que nós não convidamos, né? Como nós falamos na metáfora de ontem. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês esses 4 passos, né? E para a gente começar, eu queria trazer uma frase que ela resume muito o que a gente vai falar hoje. Essa frase diz que não é o que acontece conosco, o que acontece com você e comigo, né? Mas sim é o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Olha só a diferença, né? É o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. E aí, acho que o grande problema hoje, né, para nós, para o nosso desafio, é exatamente gerenciar os nossos pensamentos negativos, né? E aí a pergunta, vocês poderiam já estarem curiosos, né? Então, a gente consegue gerenciar os pensamentos negativos, Paula? Então, gente, conseguimos sim. Nós sabemos que os pensamentos, os sentimentos, eles são fundamentais para a nossa vida. Nós não vamos viver sem os pensamentos. Nós não vamos deixar de pensar, ou deixar de sentir, ou deixar de ter uma... Nós não vamos, né? Isso tudo faz parte da nossa vida e nos ajuda sim. A grande questão, o grande problema é quando os pensamentos negativos passam a ruminar a nossa cabeça. Passam a ter muita força na nossa cabeça. Ou seja, a gente tem um nome, é chamado de pensamentos ruminativos. Paula, o que é isso? Quando acontece isso? Gente, eu experimentei muito desses pensamentos ruminativos. E o que são esses pensamentos ruminativos? É quando acontece determinada situação na nossa vida, pode ser uma perda, né, um rompimento de um relacionamento ou um trauma que nós vivenciamos e que horas por horas ficam ali ruminando na nossa mente. Ficam ali, sabe, como um ciclo de ruminação. Ou seja, passamos horas e horas perdendo nossa energia, tentando buscar explicações passadas e futuras. E, inclusive, isso vai gerando, segundo boa parte dos pesquisadores, isso é que vai gerando a grande ansiedade que vai tornando assim muito presente na vida das pessoas. É porque as pessoas passam muito tempo num ciclo de ruminação de pensamentos. Eu quero dizer para vocês que eu vivi isso. Eu vivi isso quando o meu pai morreu. Eu tive assim uma situação que eu vivenciei no hospital e que essa situação, gente, eu passei anos com esses pensamentos ruminando na minha cabeça. Era um ciclo de ruminação, porque eu ficava tentando me explicar, tentando encontrar respostas, tentando buscar por que não foi assim, e eu escutava o som do aparelho, e eu às vezes ficava ali pensando, por que eu não falei aquilo para o médico, que o médico, ruminando, né? Ou seja, passando horas e horas tentando explicar algo que tinha acontecido.
e que já era passado. Então, gente, isso é uma das causas, né, segundo os estudiosos, que provocam o nível de ansiedade nas pessoas. Então, por que que são ruins? Por que que ficar ruminando os pensamentos, isso é ruim para nós? Existem, segundo os estudiosos, né, os pensamentos negativos, eles ampliam algumas coisas, assim, 3 pontos que eu queria trazer para vocês, 3 causas que esses pensamentos ruminativos provocam na gente. Um deles, gente, eles amplificam o nosso sofrimento. Ou seja, o tempo que você fica ali ruminando, as historinhas sendo contadas na sua cabeça, passando horas e horas, perdendo a oportunidade de inclusive colocar coisas boas, de vivenciar momentos bons, de fazer como a aniversariante da metáfora de ontem, né? Que deixou de aproveitar a festa para ficar ali atenta ao convidado inconveniente, àquele convidado que ela não tinha convidado, ou seja, o intruso, e ela perdeu muito tempo, né, tentando expulsar o intruso da mente, da festa dela, e nesse caso nós ficamos tentando com força expulsar os pensamentos negativos da gente, né? E eles voltam novamente, novamente, porque eles ficam ali ruminando. Então, isso amplifica o nosso sofrimento, porque quanto tempo que você gasta ruminando com eles, você sofre mais. A segunda causa é que, segundo alguns pesquisadores, cientistas, médicos, dizem que quanto mais tempo você fica ruminando os pensamentos negativos, você vai aumentando fatores inflamatórios no corpo. E, gente, é verdade. Quanto mais você rumina esses pensamentos, quanto mais você dá ênfase a esses pensamentos, mais você vai gerando reações no seu corpo. Tá? E a terceira causa que provoca esses ruminamentos de pensamentos negativos é que você acaba se desconectando dos momentos bons, porque você passa a ter mais tempo, a gastar mais tempo, a ocupar mais tempo da sua mente com esses pensamentos negativos, com essas historinhas dentro da sua cabeça, da sua mente, você tentando entender o que aconteceu, explicações do passado e do futuro, e aí quando você fala até de um relacionamento, você fica se perguntando, mas por que que aconteceu, por que que não tá mais, por que que eu falei isso para ele, por que que ele me deixou, porque você fica perdendo tempo, você fica desperdiçando a sua energia, desperdiçando de focar sua mente em outras coisas, em coisas boas. Então, você se desconecta com você mesmo, tá? Então, são 3 causas, né, que os pensamentos ruminativos negativos provocam em nós. Então, você poderia me perguntar, e Paula, é possível a gente gerenciar, a gente controlar, a gente não dar tanta ênfase aos pensamentos negativos? Sim. Só que isso não é fácil, não é de uma hora para outra, né? Isso é necessário uma construção de alguns hábitos, né? É necessário uma persistência. Por quê, gente? Porque nós não fomos ensinados a realmente nos aquietar, nós não fomos ensinados a realmente a parar para ter uma percepção do que acontece com a gente. Nós não fomos ensinados. Né? Então, essa construção de superação dos pensamentos negativos precisa de calma, precisa de construção de novos hábitos. É preciso a gente lidar com os pensamentos tóxicos? Sim, nós precisamos construir novos hábitos e redirecionar os nossos pensamentos. Então, às vezes, chega até um momento que aquela situação dos nossos pensamentos já estão tão fortes, nós não conseguimos mais controlar, que aí nessa hora nós precisamos de uma ajuda, de um apoio de um profissional, gente. E eu quero dizer para vocês que nós não devemos ter, né, a vergonha de buscar um profissional quando nós estivermos necessitando, né? Então, para isso, eu queria trazer para vocês, na verdade, são 4 passos, né? É um método que
um pesquisador, né, ele estudioso, psiquiatra, fez uma pesquisa num hospital, né, e nesse hospital ele identificou nos pacientes que ele acompanhava a questão do grau de ansiedade que esses pacientes tinham e como eles se comportavam em relação aos pensamentos negativos. E com isso ele acabou criando um método que tem 4 passos. E eu uso esse método e tem sido muito bom para o meu crescimento, para meu gerenciamento dos meus pensamentos. O primeiro passo, gente, é o passo de notar. E ele não é fácil, porque nós não fomos ensinados. Nós nem gostamos de ficar em silêncio. Nós temos muita dificuldade de nos silenciar, de nos acalmar. Então, o primeiro passo é você notar. Ou seja, você notar os seus pensamentos e você notar os seus sentimentos, notar as sensações do seu corpo. E isso não é fácil. Por quê? Porque é necessário você parar, você se acalmar. Inclusive, a meditação, mindfulness, que a gente faz, né, que é bom porque você acalma os seus pensamentos. Você foca na respiração, mas você também está ali pensando, acalmando e também observando os seus pensamentos. Então, a importância da meditação é nisso. E quero dizer para vocês que para algumas pessoas que têm uma certa resistência contra a meditação, Jesus meditou muito, gente. Jesus tinha momentos e momentos de meditação. Jesus, se ele ia para o seu espaço e ficava em silêncio, né, para ouvir o Pai e para também se autoconhecer, Jesus tinha seu momento de meditação. E já a palavra já diz assim, que oração é meditação. Só que às vezes nós só falamos e quase não paramos para nos escutar e escutar o que Deus está tratando conosco, né? Então, quando tem até um texto que diz que quando tu fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ou seja, te acalma, te silencia, né? Você precisa desse tempo. Então, é necessário a gente notar os nossos pensamentos, porque quando você nota os pensamentos, você vai também enfraquecendo eles, os pensamentos negativos, porque você percebe, você nota, você identifica, então você vai enfraquecendo. O segundo passo é desgrudar os pensamentos. Como é que acontece isso? Gente, o nosso corpo, ele reage. Todas as vezes que nós pensamos, nosso corpo reage. Por quê? Porque nós pensamos e também sentimos e temos uma emoção. Então, é muito ligado o pensamento ao sentimento. Então, não tem... Quando a pessoa diz assim, eu tenho um pensamento ruim, logo vem o sentimento ruim. Por quê? Porque eles estão muito ligados. Então, é necessário que a gente realmente consiga, né, desgrudar esses pensamentos. Não gastar energia com esses pensamentos negativos. Ele vai incomodar? Vai. Né? Ele é aquele convidado da festa da metáfora que eu contei ontem, né, da festa, que ele fica ali incomodando o tempo todo, incomodando, ele vai ficar. Porém, gente, ele é inofensivo. Porque tem uma coisa que eu tenho aprendido, nós não somos aquilo, né, que pensamos sempre. Não, nós somos sim aquilo que nós, dentro de nós aceitamos, nós concordamos, nós definimos a partir do que nós cremos que nós somos. E aí eu trago muito forte a palavra de Deus quando fala que nós somos a imagem e a sua semelhança. Quando a palavra diz que nós somos a sua imagem e a sua semelhança, nós precisamos olhar para dentro e olhar tudo que nós temos aqui dentro. E esse dentro, isso tudo que temos, é tudo que está aqui, é um reflexo de Deus em nós. Então, por isso, nós podemos sim, né, fazer esse desgrudar dos pensamentos, deixar ele ali do ladinho, inofensivo, sem fazer dano nenhum, porque eu também não vou dar muita ênfase a esses pensamentos, não vou dar muita energia para ele, para que eu não perca a oportunidade de viver e de sentir as coisas boas e ter os pensamentos bons. Porque os sentimentos ruins, os pensamentos ruins, eles acabam roubando as possibilidades de enxergarmos e de pensarmos nas coisas boas, tá? E o terceiro ponto, ele é
importantíssimo. Eu faço, primeira coisa, o que eu faço? Eu noto os pensamentos negativos, depois eu desgrudo esses pensamentos, mas eu preciso tomar uma decisão. Tomar uma decisão, gente. E não é fácil, porque quando nós nem sequer notamos eles, nós não conseguimos desgrudar. E se nós não desgrudamos, nós também não conseguimos tomar uma atitude. Ou seja, é necessário tomar uma atitude de dizer, eu vou abandonar esses pensamentos negativos, vou deixar eles aqui de lado, eles não vão me incomodar, eles não me definem quem eu sou, eles não definem o meu momento, eles não definem a minha história de vida. Então, vai ficar aqui. Isso vai gerando em nós uma motivação. A gente vai ficando motivado para deixar os pensamentos e focar nos pensamentos bons, trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Sim, aquilo que nos traz esperança. Então, as coisas boas. Então, é preciso tomar essa decisão. E o quarto passo, né, é o redirecionamento dos pensamentos. Gente, esse é o pulo do gato, como eu costumo dizer. Por que, Paula, que é o pulo do gato? Por quê? Porque não adianta você notar, você desgrudar os pensamentos, você tomar a decisão, né, de abandonar os pensamentos negativos, mas se você não redirecionar esses pensamentos. Né? E esses pensamentos, eles são redirecionados, gente, não é com outros pensamentos. Ah, peraí, eu tô pensando isso aqui, peraí, eu vou pensar outra coisa. Não. Os pensamentos, a melhor maneira que nós temos de redirecionar os nossos pensamentos é nós termos outras sensações, né? É a gente buscar outras atividades, é a gente olhar para um objeto ou ter um sentimento de algo prazeroso que a gente viveu, ou a gente fazer como a aniversariante da metáfora, a aproveitar a festa e olhar os presentes e abraçar os seus convidados, ou seja, você redireciona os seus pensamentos, né? Você tira o foco dos ruminativos, das historinhas, das dores, dos sentimentos ali ruins, né? E pensamentos, e você redireciona ele para sensações boas. E eu gosto muito de fazer isso. Eu, inclusive, quando estou com esses pensamentos ruins, né, que vêm de vez em quando, eu simplesmente começo a encher o meu peito e eu trago sensações maravilhosas para o meu corpo, de que eu sou a imagem e semelhança de Deus, de que eu sou uma mulher abençoada, e eu começo a gerar essas sensações gostosas no meu corpo, né? Então, esse redirecionamento dos pensamentos é uma parte importantíssima desses passos que nós acabamos de falar. E aí um exemplo que eu posso colocar para vocês é as ideias prazerosas que envolvam pessoas, engajamento, né? Isso é muito importante. É você nutrir os seus sentimentos com coisas boas, com momentos bons, com emoções boas, né? E aí, olha, gente, vou parar só um minutinho aqui, porque eu tô com um aparelho aqui medindo aqui minha pressão. E eu nem queria, né, fazer o vídeo de hoje, mas eu lembrei, não, a minha turminha, meus amigos vão entender que eu preciso só um minutinho parar, tá bom? Mas já já eu já continuo. Rapidinho. Pronto. Importante de tudo isso, gente, é que a gente tem que sempre estar com sentimento bom. Até uma coisa que às vezes pode ser chato, né? Então, vejam só, as ideias prazerosas, elas são importantes na nossa vida. E aí eu quero trazer para vocês algo muito que eu sempre trago nos meus pensamentos. É um versículo da palavra que está lá em Filipenses 4:8, que diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e de boa fama. Se há alguma virtude nisso, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, olha só,
Então, aqui é as ideias, é os pensamentos bons que a gente vai cultivando. Outra coisa importante, né, além do que eu já dei para vocês como exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é perguntas. Me fazer perguntas para mim mesma, né? É importante que a gente faça pergunta para nós mesmos. Jesus nos ensinava muito isso. Jesus ensinava muito para as pessoas, despertava muito nas pessoas algo dentro delas a partir das perguntas. Então você deve sim se perguntar: por que eu estou sentindo isso? Por que esses sentimentos estão aqui ruminando a minha cabeça? Por que eu estou sentindo essa reação? Por que meu corpo está assim? Por que minhas emoções... É importante a gente estar se perguntando, né? Outra coisa é a gratidão. Gente, a gratidão é importantíssimo na nossa vida. A gratidão, ela traz uma energia maravilhosa dentro de nós. Outro exemplo também é o perdão. É nós sabermos perdoar as pessoas, perdoar aqueles que nos ofenderam, perdoar as pessoas porque elas não são exatamente o que nós gostaríamos de que elas fossem e a gente acaba excluindo, a gente acaba magoando, né? Então, o perdão também é importante. A gentileza, gente, o mundo está necessitando de gentileza. Então, ser gentil com as pessoas, né? A gente ter compaixão, né? É muito importante na nossa vida. Isso é também uma forma fortíssima de nutrir os sentimentos e nutrir os nossos pensamentos bons. E o último, a curiosidade. Gente, como a curiosidade desperta os nossos pensamentos, nutre os nossos bons pensamentos. Quer ver uma coisa? Quando você estiver com esses pensamentos ruminando dentro da sua cabeça, procure fazer alguma coisa, procure descobrir algo novo, fazer algo novo. Isso ajuda demais, tá? Então, algumas perguntas eu queria deixar aqui para vocês como exemplo que eu pratico na minha vida e eu faço. Uma delas é, quando eu estou também nesses momentos dos pensamentos ruminando, eu me faço uma pergunta: o que eu tenho que agradecer hoje? Ah, gente, tem muito que agradecer. A segunda é: o que eu preciso fazer neste momento para melhorar essa situação? Quando estou com esses sentimentos, com essas emoções ruins, com esses pensamentos, eu sempre me pergunto: o que eu preciso fazer para que eu possa melhorar isso? E a terceira é: eu sempre fico fazendo perguntas fortalecedoras, que me fortalecem. E uma delas é: o que eu poderia aprender com essa situação? O que eu poderia aprender com esse sentimento que está aqui batendo na porta? O que eu posso aprender com esse pensamento que está ruminando aqui a minha cabeça? Né? Então, alguns estudiosos sugerem, né, esses 4 passos. Na verdade, é um método, né, como eu falei para vocês. Então, esse método, ele nos ajuda bastante a nós nutrirmos melhor os nossos pensamentos. Então, para a nossa atividade de hoje, ou tarefa, eu convido vocês a tentarem, a exercer, né, essas 4 passos hoje, tá bom? Tenta colocar em prática, tenta fazer essas perguntas para você, essas perguntas fortalecedoras, tá bom? Então, eu queria só lembrar que a partir das 20 horas está disponível e aberto o grupo para você registrar o que você aprendeu e o que foi bom essa aula de hoje. Eu gostaria muito de receber esse feedback de vocês para poder ajudar também no nosso encontro, onde nós vamos construir os novos hábitos, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e amanhã, novamente às 6h30, nós vamos estar com a nossa terapeuta Flora Belchior, que vai falar sobre como cuidar e como gerenciar o medo, tá bom? Abraço e até amanhã.